está fazendo com o Portage aqui, e no caso só com as sentenças, né, as habilidades ou comportamentos, é para a gente começar a dar uma rastreada desde o início, para a gente identificar aonde que os nossos filhos estão com mais dificuldade, porque isso vai facilitar lá na frente a gente começar a aplicar algumas coisas dentro de casa, na medida do possível, igual eu sempre falo para vocês. E a minha ideia é, depois que vocês pegarem bem direitinho essas habilidades ali, vocês vão ficar com dúvidas em algumas coisas, eu até vou colocar durante a semana, tá, algumas atividades lá para vocês baixarem que vocês podem estar aplicando aqui, porque assim, quando você lê, né, todas essas sentenças aqui, esses comportamentos, essas habilidades que seja, você vai ter uma ideia se seu filho faz ou não. Mas se você tiver dúvida, você pode perguntar para a professora, ou você pode falar, eu vou tentar fazer isso aí, como que eu posso fazer para ver se ele sabe, porque muitas vezes a gente não sabe, né, se a criança tem aquela capacidade ou não. Ou pede ajuda para o terapeuta da criança, mas está bem tranquilo. Por isso, meu intuito hoje é aqui para a gente repassar todas essas habilidades, né? Mas tem um livro também, gente, se vocês quiserem se aprofundar, tem um livro, tá? O livro vocês podem encontrar na Amazon, é o Guia Portage de Avaliação. É um livro novo, é bem nova a edição que foi feita. Na época que eu fiz o curso, eu até pensei em comprar, mas como eu tinha um modelo em PDF, eu fui me virando. Peguei para mim o aprendizado e eu faço no Rafael 2 vezes por ano, tá? Eu repasso todas essas habilidades com ele e a gente vai, depois no decorrer do tempo, eu já nem tem coisas, já sei que eu vou só onde a gente não conseguiu, entendeu? Então a gente faz isso, mas essa avaliação ela é qualitativa, quantitativa, a avaliação original mesmo, tá, gente? Que tem uma tabela no Excel, que sai toda uma pontuação e tal. Eu tô trazendo aqui para vocês uma coisa bem coisa de mãe mesmo, pra gente pegar as habilidades, a gente vai repassar hoje aqui e eu quero que vocês tenham clareza para poder ajudar a criança de vocês. E a gente só tem essa clareza, né? Como a gente falou na primeira live, a partir do momento que a gente sabe exatamente onde estão os nozinhos que os nossos filhos precisam alcançar, tá bom? Então vamos lá, trabalhar com 5 áreas do desenvolvimento, tá? Então a primeira, né, que ela vai contemplar ali é a socialização. Então é o interagir da nossa criança, como que ela interage com a gente, com as outras pessoas, a interação em geral. Depois, a segunda habilidade que a gente vai ver é a linguagem, né? Comportamento verbal da criança, como que ela se expressa, né? Como ela, se ela compreende, né, o que a gente está falando e se ela se faz compreender para outra pessoa também. Esse é um grande calcanhar de Aquiles aqui das mamães, então, né? A linguagem, na verdade, é uma das coisas que a gente chega, geralmente, né, com muitas angústias aqui. A maioria das mamães que me acompanham, a maioria tá com enroscos aí na fala, quando a criança ainda não é verbal, que era o caso aqui em casa, demorou bastante para vir, né? A fala veio só com 4 anos, então foi bem demorado. Mas conheço famílias que a fala veio até com 7 anos, então a gente não pode perder a esperança, né, gente? Depois da linguagem, a gente vai pensar, vai falar das habilidades de autocuidados, tá? Aquela autonomia, aqueles comportamentos que envolvem a independência da criança, né? Ela se alimentar, ela se vestir, tomar banho, né? Essas são habilidades muito importantes que a gente nunca pode deixar para trás. Todas essas são, né? Mas essa de autocuidados é uma que às vezes a gente dá uma esquecidinha, né? A gente fica muito angustiado com a questão da fala e a gente quer muito que a criança, aí já pensa lá na alfabetização, já voa lá na frente, né? E às vezes na questão de autocuidados a criança ainda não adquiriu muitas habilidades. Isso é muito importante, essa autonomia, porque até mesmo para questões motoras e outras coisas que a gente vai ver, na habilidade de autocuidados você pode tirar muita coisa boa. Então isso aqui é bem coisa de família, né? Os autocuidados, as AVDs. Depois a gente vai para cognição. Ai, gente, não sei se eu vou conseguir fazer toda essa live com esse nariz desse jeito. A cognição é começar com a consciência de si e do meio. A criança que tem aquela consciência mesmo, aquele raciocínio, as questões de inteligência, resolução de problemas e outras coisas que abrangem esse tema de cognição. Ela estabelece semelhanças, diferenças no mundo, no que ela está vendo, então é bem legal. E aí, a motora, são a área motora, o desenvolvimento motor. Então, esse é outro
que faz parte também de todo esse complexo aí de habilidades que os nossos filhos precisam ter, né? De coordenação motora fina, ampla, né? As noções específicas do corpo, movimento. Eu não sei quem tá com a sua tabela na mão. As mamães também, que já conversaram comigo uma semana para trás. Algumas mamães eu passei esse arquivo durante a semana no direct, tá? Vocês podem chamar hoje, amanhã eu respondo. Mando o link do grupo para vocês também. Porque a minha ideia é que no grupo, as mamães que estiverem realmente interessadas, no grupo eu vou colocar algumas atividades. Eu já coloquei para elas lá algumas atividades que vão ajudar a gente trabalhando essas habilidades aí, tá bom? Depois vocês me falam se vocês querem entrar nesse grupo do WhatsApp. Ele tá fechado por enquanto, é só para colocar os materiais lá mesmo. Bom, vamos começar pela socialização, é o primeiro que tem lá. Só que, gente, é assim, é uma dúvida que várias mães me perguntaram no direct também. Falaram assim, Dani, mas essa tabela, ela vai até 6 anos, né? E como que eu posso fazer, né? Será que passa 6 anos, mas meu filho é mais? Eu já tinha explicado isso antes, mas é sempre bom a gente retomar. 6 anos é o limite ali, né? Dos marcos, que está ali limitado para essa idade da primeira infância. Mas ali tem muita habilidade. E mesmo assim, uma criança de 9 anos, igual meu filho, tem coisas ali, principalmente da área de linguagem, né? E algumas de socialização que ele ainda não tem, tá? Mesmo com 9 anos. Então, a gente tem que refazer tudo. Claro que eu sempre falo para vocês, comece lá dos 0 anos, né? Pega a socialização e vai. 0 a 1 ano e faz. Quase tudo ali eles já adquiriram, tá? Mas só para desencargo de consciência, vocês dão uma olhadinha. 0 a 1 ano, 2, né? De 1 a 2 anos também. Mas hoje, eu vou começar aqui com 2 a 3 anos e vou em diante. Eu não vou mexer na habilidade de 0 a 1, porque senão vai ficar muito longa a nossa live. E nem de 1 a 2, tá? A gente vai começar de 2 a 3 em diante. Que eu acho que assim já fica mais fácil. Porque mesmo assim, por exemplo, a criança tem 5 anos, às vezes ela não tem uma habilidade de uma criança de 2 anos. E é super normal, 2 anos de atraso, 3 anos, 4 anos de atraso. Às vezes ela tá super boa na parte cognitiva, mas na parte motora ela tá bem atrasada. E é isso aí. A gente tá aqui pra gente, né, descobrir quais que são as dificuldades. Fica mais claro, né, como eu disse na primeira live. Vamos lá, vamos começar ali com a parte número 1, que é a socialização. Então, de 2 a 3 anos. Ali o 44, ó, obedece ordens dos pais pelo menos 0,5%, assim, a metade do tempo, né? Ela faz isso, ela tá preenchendo esse requisito. Se ela fizer, é uma coisa bem importante que eu quero falar pra vocês. Se a criança de vocês forem lendo e ela faz, não marca nada. Não precisa marcar. Você pode marcar o que ela não faz. Pega lá uma caneta, né, mais assim, de destaque, ou uma canetinha vermelha, e marca lá só o que ela não faz, porque é aquilo ali que você vai se preocupar. O que ela faz, vai deixando. Marca só o que ela não faz. Busca e leva o objeto a uma pessoa quando solicitado. Você fala, traz o copo pra mim, filho. Ela vem, ela traz pra você, né? Ela presta atenção a uma história, uma musiquinha por mais de 5 a 10 minutinhos, né? Ela diz, por favor, obrigado quando lembrado, lembrando que isso aí a gente tem que ensinar, né? Principalmente pro autista, porque o autista, ele não aprende as coisas ali só de estar no ambiente, que é uma criança típica. Os nossos boa noite, gente, para quem tá chegando. Boa noite, Denise, que legal que você tá aqui. Os nossos autistas, eles não aprendem de estar só no ambiente, ele precisa da nossa ajuda. A gente sempre tem que estar mediando, tá? Tudo para eles. E essas coisas a gente tem que ensinar. A família atípica, nós mães, a gente ensina a apontar, a gente ensina a dizer sim, ensina a dizer não. Geralmente os nossos filhos não aprendem sozinhos, tá, gente? Tem que ensinar a dar tchau. Tem que ensinar a mandar beijo, a cumprimentar todo mundo quando chega e quando sai. Temos que fazer isso, não adianta, né? E a maioria tá tentando, eu sei que a gente faz isso sim, todo mundo tá tentando. Então a gente ensina, a criança fala, diz por favor, obrigado quando lembrado, você vê, isso é uma habilidade de 2 a 3 anos, né? Tenta ajudar os pais a executarem tarefas realizando parte da mesma, ou seja, quando você chama para pegar alguma coisa na mesa, é muito legal, né, fazer essas coisas assim durante
o jantar, o almoço, ele pede para a criança fazer alguma coisa, terminar alguma coisa, colocar um copo e você coloca o resto. Então você pode fazer essa tentativa aí, ou você vê se ela realmente faz. Brinca de usar roupas de adultos, isso é um marco muito importante do desenvolvimento. Colocar o chinelo do pai, pegar a roupa da mãe e colocar, né? Faz uma escolha quando é indagado. Isso aqui, gente, é uma coisa para a vida do autista. Já vou parar por aqui, ó. 2 a 3 anos, habilidade número 50 de socialização. Faz uma escolha quando indagado, uma coisa que a gente precisa fazer com os nossos filhos. Quando você for oferecer qualquer coisa, isso vai até ser antecedente para ele escolher o sim ou não, né? Sempre mostra dá sempre duas opções para o seu filho, principalmente quando ele vai comer alguma coisa, quando ele vai vestir alguma coisa, quando ele vai pegar alguma coisa, sempre quando ele for pedir, solicitar alguma coisa para você, que isso já é ótimo, né? Quando nosso filho já está solicitando. Não é o caso de todas as famílias ainda, né? Vamos pensar no ainda. Boa noite, acenando para quem tá chegando. A gente precisa sempre dar 2 pecinhas. A criança vai colocar uma bermudinha, dá uma bermuda para ela, essa do Homem-Aranha e essa azulzinha. Qual que você quer, filha? Essas 2 aqui. Qual que você quer? E aí isso vai facilitando muito. Até a questão de depois a criança que a gente não pode falar não, sabe? Aquela criança que o não faz aquela guerra dentro de casa. Você sempre vai dar 2 opções. Por exemplo, a criança não pode agora brincar lá fora, porque tá chovendo, né? Meu filho faz muito disso. Tá chovendo, ele quer brincar lá fora. E tá frio. Então eu falo pra ele, em vez de não vai brincar lá fora. Então eu falo, olha, você pode assistir o desenho, eu coloco tal desenho, ou você pode brincar com a pista. Eu monto a pista pra você ali e você brinca. O que você acha? Então você dá 2 opções. Isso já vai facilitar muito a nossa vida, para aqueles nãos lá que dá muito problema, né? E você vai dando opções pra criança. Então perfeito, você viu, ó, eu falou num comportamento, já tive uma ideia para vocês ali. Demonstra entender sentimentos e ele expressa sentimentos. Outra coisa importantíssima que a gente já tem que ensinar para os nossos filhos, principalmente os autistas, né? É trabalhar com sentimentos. Emoções pode ser depois. Sentimentos e emoções é a mesma coisa. Mas expressões faciais no início e depois emoções. Eu vou colocar lá no grupo também 2 arquivos sobre emoções para vocês, tá bom? Eu prometo para vocês que eu vou colocar. Algumas que já me conhecem já tem aquele dos emojis, mas eu vou colocar mais algumas coisinhas. Gente, vamos lá para 3 a 4 anos. Meu Deus, é muita coisa, né? Mas vamos tentar ser dinâmica aqui. Canta e dança ao ouvir músicas, né? Segue regras de um jogo imitando ações de outras crianças. O que é isso aqui? Se seu filho tá com outra criança, né? O jogo que a gente fala não é só um jogo, é uma brincadeira, brincar ali junto com as crianças. Será que ela imita, se as crianças estão todas fazendo uma coisa, será que ele faz também, né? Cumprimenta pessoas e familiares sem ser lembrado. Olha, isso daqui, habilidade de 3 a 4 anos. Até hoje, a gente às vezes tem que pedir, lembrar o Rafa de quando chega na casa da vovó, quando tem bastante gente, de cumprimentar. Na hora de ir embora beleza, porque quando ele tá interessado pra ir embora, então ele dá tchau pra todo mundo. Mas quando chega, a gente sempre tem que falar. A gente fala, dá benção pra vovó, dá benção pro vovô. A gente sempre tem que lembrar, cumprimenta a titia, até porque às vezes tem pessoas mais lá no fundo. Então a gente sempre fala. Ele não faz isso sozinho sem ser lembrado, tá? Seguem regras em jogos de grupos dirigidos por adultos? Isso daqui é alguma coisa lá. Se a tia da escola está fazendo alguma coisa, será que ele obedece? Todas as crianças fazem, seu filho faz também? Pode perguntar para a professora. Ou você pode fazer isso com outras crianças junto com o teu filho, se você tem mais filhos ou priminhos, né? A criança pede permissão para brincar com um brinquedo que está sendo usado por outra criança? Habilidade de 3 a 4 anos. Socialização. Ela pede para brincar? Provavelmente ela arranca assim. Isso é normal. Quando a criança é mais menorzinha, né? Quando a criança é menor, isso é muito um comportamento egocêntrico, que é próprio do desenvolvimento infantil. Mas com 3 anos, a gente já pode iniciar a gente pode ensinar, né, para os nossos filhos emprestar, empresta um pouco para ele, você fica com esse, você fica com ele. Até é bem legal a gente usar isso, né, quando a gente está num parquinho, num lugar, para ensinar isso aos filhos. Isso daqui, além de estar servindo para a gente avaliar se ele faz ou não faz,
O intuito aqui maior é porque vocês tenham ideias para observar que eu acho que eu vou pensar em alguma coisa legal para mim fazer com isso aqui, né? No caso, quando tá num parquinho, ou você pode chamar algumas crianças na sua casa, você pode fazer isso daí, tá? Combinar com o primo, com a prima, com a tia, montar ali um teatrinho para estar ensinando isso para o seu filho, é interessante. Diz, por favor, obrigado sem ser lembrado na metade das vezes, né? Então, é o comportamento daquelas palavrinhas mágicas, né? Até para autista a gente pode estar ensinando também. Atende ao telefone, chamando o adulto e falando com pessoas familiares. Isso, às vezes, a gente não sabe se ela faz ou não faz. Então, um dia, coloca o seu telefone para tocar e pede pro seu marido ligar para você, alguma coisa, e deixa o teu filho atender e vê se ele te chama. Aí o papai fala, alô, deixa eu falar com a mamãe, vê se ele te leva o telefone, vê se ele fala, tá? E ele espera a sua vez. Isso aqui é terrível, né, gente? O autista. É aqui que começa a dar os pontos de exclamação pro autismo, né? Quando a pessoa tá avaliando a criança para ver se ela tem autismo ou não, com certeza esperar a sua vez sempre dá, não espera, né? Porque isso é muito próprio do autista, né? Ele tem essa tolerância baixíssima, né, a esperar. E é uma coisa que a gente, boa noite quem tá entrando, é uma coisa que a gente tem que ensinar, e não é muito fácil, a gente tem que, passo de formiguinha, é todo dia um tijolinho. E como que a gente ensina a criança a esperar? Não adianta você querer ensinar a criança a esperar lá na fila do pula-pula, no parquinho, no domingo que tá cheio. Não é lá o lugar para isso. O esperar pode começar dentro de casa, quando ele pede alguma coisa para comer e você demora um pouquinho, fala, espera só um pouquinho, espera, já trago. E aí ele vai querer na hora, vai aproveitar que tá com fome, eu quero, só um pouquinho, espera que eu já tô fazendo. E ele vai, né, o Rafa quer tudo na hora também, é assim. E aí você fala, espera, mas aí logo você dá. Depois você vai aumentando esse tempo. Faz isso para outras coisas. Por isso que eu falo, dentro de casa, a gente ensina os comportamentos que a gente quer depois que a criança reproduza lá fora. Boa noite, Carla. Maternando. Boa noite, gente. Tô assim cumprimentando conforme eu vejo, tá? E aí, esse esperar a gente pode praticar assim, tá, gente? Então, esse é um comportamento de socialização da criança de 3 a 4 anos. Permanece em seu próprio quintal ou jardim, ou seja, esse quintal ou jardim, gente, essa criança fica ali onde você fala assim pra ela, fica aqui, filho, que eu já venho, ou fica brincando ali, não, de repente sai fugindo, sai correndo, entendeu? Esse é o típico comportamento daquele que você fica com medo, que o nosso filho faz muito, né? Que você tem que ficar de olho ali, senão ele, rapidinho ele foge. Então, no caso, esse aqui, essa criança não foge, né? Se ela fica bonitinha ali, brincando no canto dela, ou ela sai correndo e você não sabe nem que rumo ela tomou. A criança brinca perto de outras crianças, conversando com elas enquanto trabalha em um projeto próprio. Ou seja, ela está fazendo alguma coisa, isso é bem comportamento escolar, ou você pode fazer isso se você tiver outras crianças, dá um desenho, né, para todas pintarem, coloca lá no meio uma aquarela. Eu gostava de fazer isso quando vinha os priminhos do Rafa aqui. A gente não tem criança, né, na família aqui na cidade. Mas quando os priminhos vêm, eu sempre fazia isso. Trazia tinta, massinha de modelar, quero que eles brinquem, aproveita a situação para eles brincar. E aí, aqui no caso, você tem que ver se a criança, se ela consegue interagir enquanto ela está fazendo as coisas também. Ela não fica só, né, por 30 minutos, tem um tempo aí. Olha, vou dizer para vocês que uma criança que tem TDAH não vai ficar 30 minutos. É um pouco difícil, mas você pode avaliar, né? Isso aqui é uma avaliação, você pode ver. Se ela ficar mais que 30 minutos, é muito bom. 4 a 5 anos, socialização. Pede ajuda quando está tendo dificuldades. Isso aqui é muito legal, gente. Eu vou contar para vocês uma coisa que ajudou muito aqui em casa. O Rafa, ele tem muita rigidez, né? Então, eu tô aqui com os brinquedos dele. Ai, deixa eu pegar qualquer coisa aqui. Às vezes ele quer encaixar um brinquedo, qualquer coisa assim, e tá dando certo. Começava a reclamar, e ficava bravo, e jogava. E a gente ensinou ele a pedir ajuda. Isso acalmou muito o Rafa, quando a gente ensinou ele a pedir ajuda.
também é outra coisa que a gente ensinou. Ele não aprendeu sozinho. Filho, não tá dando certo, então peça ajuda. Qualquer coisa, peça ajuda. Tá tentando tirar, não tá conseguindo, em vez de jogar pra lá, ficar bravo, se estressar, pede ajuda. Então a gente ensinou. E às vezes ele tava, aí a gente olhava pra ele, o que você tem que falar? Tem que pedir ajuda para ele completar. Então a gente pode ensinar, isso vai dar bastante diferença para vocês aí, tá? Então uma criança de 4 a 5 anos, o comportamento correto é que ela pedisse ajuda quando ela tem qualquer tipo de dificuldade, seja em qual coisa que for, tá? Se ela não tem, ainda seu filho não tem, então começa a solicitar que ele peça a sua ajuda, a ajuda do papai, do irmão, da professora. Se a criança repete rimas, canções ou dança para os outros, é muito legal, então, por isso que eu falo que a casa tem que ter sempre uma musiquinha, pelo menos uma vez por dia você coloca música, né? Isso é importante. E fazer uma apresentação, né? Eu, quando eu era pequena, a gente fazia apresentação para os tios, assim, as primas, tudo fazia. De repente bolar alguma coisa assim, é ruim pra quem tem filho único, né, gente? Pra quem tem filho único igual eu tenho uma outra filha, mas é adulta já, e a gente se vira nos 30 quando tem um primo, alguma coisa assim, né? Outra coisa, faz uma tarefa sozinha por 20 a 30 minutos, sozinha, tá? Sem ajuda nenhuma. É uma habilidade de 4 a 5 anos. Pede desculpa sem ser lembrado 75% das vezes. Então ali tem que ver se ela pede desculpas quando acontece alguma coisa. Isso a gente já adquiriu aqui em casa faz um tempo já, tô muito feliz. Espera a sua vez em brincadeiras que envolvam 8 a 9 crianças. Brinca com 2, você vê que tudo tem a ver com brincar e tem muita coisa, atividade com outras pessoas, porque aqui a gente tá falando de socialização, então dá pra gente fazer muitas coisas aqui. Brinca com 2 a 3 crianças por 20 minutos em uma atividade que envolva cooperação. Então alguma coisa que todas estejam fazendo, né? Ajudando a construir um castelo de areia, a pintar, todas ajudando a colorir um grande desenho numa cartolina, todas ajudando a montar alguma coisa, tá? Todas, 2 a 3 crianças por 20 minutos brincando juntas. Ela consegue ficar? Quando em público, apresenta um comportamento socialmente aceitável. E o que é socialmente aceitável, né, gente? Vai para um restaurante, num shopping, ela come o lanche, ela senta, depois ela sabe que você vai comprar alguma coisa, ela vai junto com você, depois ela tem a tolerância de voltar, que ela tem o tempo para ir no parquinho também, que depois na hora de ir embora. Então, comportamento aceitável. Eu dei um exemplo aqui do shopping, tá? Mas pode ser qualquer outro lugar. Pede permissão para usar objetos dos outros, né? Em 75% das vezes. Então, pedir já é uma coisa a mais do que aquilo que a gente tinha visto na idade menor ali, que é pedir emprestado, né? E 5 a 6 anos. Se ela manifesta os seus sentimentos, se ela fala, eu tô cansada, eu tô triste, isso aí a gente pode ensinar também. Você viu que vai crescendo, né? Essas habilidades naqueles sentimentos mais importantes, que é a alegria, a raiva, a tristeza, medo, nojo. Porque isso daí, a criança sabendo desse, fica bem mais fácil, né? E aí ela vai conseguir, uma hora dessas, quando ela estiver passando por aquela situação, você fala, você tá sentindo raiva agora, filho. Você tá assim porque você tá com raiva. Lembra da raiva? Assim, bravo. O que a gente pode fazer para passar essa raiva? Vamos fazer o que para passar essa raiva? Você tá com raiva, né? Aí eu também fico com muita raiva quando tá acontecendo tal coisa. Então, essa validação de sentimento é importante. Isso eu aprendi, gente. Eu sabia por alto assim, mas eu fui aprender a colocar isso em prática ano passado, com as crises do Rafa que ele teve. E aí a gente começou a trabalhar essa questão, sabe, dos sentimentos bem forte mesmo. Então hoje ele identifica, ele já sabe, eu tenho que me acalmar. Eu acho que eu vou tomar um copo de água. E dá certo. Brinca com 4 a 5 crianças em atividade de cooperação por 20 minutos sem supervisão. Então é outro tipo de atividade também com crianças. Qualquer atividade, tá? Qualquer atividade que vocês queiram propor. Qualquer uma. Aí é a criatividade, né? Rola solta. Explica aos outros a regra de um jogo, uma atividade. Uma coisa muito interessante de fazer que às vezes a gente não faz. Escolhe um jogo. Nós lá na nossa época a gente jogava muito, né? Os nossos filhos hoje eles não têm tanto acesso a jogo de tabuleiro e tal. Mas na casa de uma criança autista, oi, quem tá chegando? Eu não acenei. Boa noite para todos.
A família autista ela tem que ter esse momento, pelo menos uma vez por semana, gente, de sentar e jogar. Nem que for para montar um quebra-cabeça de 4 partes, nem que for para pegar um joguinho de memória simples, se a criança não tem muita tolerância, não brinca muito ainda, sei lá. Pega lá uns joguinhos pega lá umas imagens que ela desses personagens que ela gosta muito no Google, tá? Duplica eles, coloca em 2 vezes ali, faz um jogo de memória com o Pocoyo, a cara do Pocoyo, a cara do Bob Esponja, coloca num papelão, passa a fita e vai brincar. Qualquer coisa, gente, que serve, mas assim, que tem que ter o pai e a mãe jogando com a criança. E aí depois você vai pro dominó, aí depois você vai para outras coisas. Mas começa a jogar pelo menos um joguinho, né? Porque aí você explica o jogo para ela, né? Porque ela vai saber que tem uma regrinha. No início vai ser bem simples, na segunda vez ela vai entendendo, depois ela vai saber que tem que virar os 2, né? Para ganhar, só ganha quem tira o par, quem tira os 2. Isso tudo a gente vai explicando por etapas. Não é na primeira vez que vai dar tudo certo e o seu filho vai jogar e vai achar muito legal. Não vai ser assim, tem que ter paciência. Mas faça isso uma vez por semana. Para começar, assim, dá até para fazer mais vezes, tá? E depois que a criança pega o jeito, faz o dia do jogo. É bem interessante. Meia horinha, 20 minutos jogando é maravilhoso. A criança imita os papéis do adulto, né? Por exemplo, ela pode imitar alguma coisa que você faz, que o papai faz. Colabora para a conversa durante as refeições, né? Vocês estão conversando, por isso que é tão importante, né? Almoçar todo mundo junto, pelo menos uma vez na semana. Tem gente que trabalha fora e tal, mas se der para jantar também é interessante. Vê se ela também contribui, conversa, pergunta como que foi o seu dia, o que você fez hoje na escola, né? Se a criança fica com cuidadores, também incentiva essas pessoas a estarem conversando com ela durante a refeição, também é legal. Segue regras de jogo que envolvam raciocínio verbal. Esse 78 aqui, gente, esse jogo de raciocínio verbal é como se fosse charadinha. Sabe assim? Filho, qual o nome daquele bichinho que tem pelinhos e tem um rabo, 4 patas e pula no telhado? Aí você dá mais dicas, menos dicas. É o gato. Qual é o meio de transporte que faz piuí, né? Aí é o trem, essas coisas assim. Dicas verbais, sem a criança tá vendo a imagem. Ela vai pegar na memória dela, a partir do que você tá falando para ela, ela vai pensar, raciocinar e vai te responder. Mais ou menos assim, tá? Muita coisa, gente, não sei, eu vou ter que acelerar, vou ver o que é mais complicado, senão eu acho que não vou ler todas. Conforta colegas quando estão tristes. Pode ser com vocês também, às vezes você pode fingir que se machucou, alguma coisa, ver se a criança, ela te conforta. Tá doendo muito, machuquei a mão, né? Alguma coisa assim. Se não tiver outra criança para fazer, a gente pode tentar. Mas geralmente as nossas crianças, eles falam muito, né? A criança autista, ela é muito apática, né? Ela fica lá no canto dela, ela não tem a empatia, né? Mas elas têm sim, tá? Isso também pode ser desenvolvido, também pode ser aprendido. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com sentimentos. Porque os sentimentos, quando a gente trabalha uma porção de coisas. E a gente usa as coisas do dia a dia justamente para estar falando. Se a criança se machucou, você fala, doeu, né? Tá doendo, você tá sentindo dor. Então você pode nomear tudo o que está acontecendo para a criança. Principalmente a criança não verbal. Ela precisa, né, que a gente nomeie. Simone disse, ano passado eu perguntava para a professora como foi o dia. E perguntava para ele. Hoje ele já sabe, me conta como foi a aula, nem preciso mais perguntar. Isso é maravilhoso, né? Os relatos, né? Isso daí é uma fase da fala, a etapa 8, que ela demora bastante para vir, né? Na verdade, ela é ali o topo da fala funcional. Então, quer dizer que teu filho já tá com a fala super expressiva, já praticamente fala funcional. Quando a criança já tem ela já expressa, já tá conversando, ela já fala, você pergunta, ela fala, é o que a gente quer, a cerejinha, né? Então, que alegria, parabéns. Tudo construído, né? É complexo, né? Mas é importante. Mas eu vou dar uma passadinha no que for mais difícil aqui, senão vai ficar muito longo. Vamos tentar ser mais breve aqui, deixa eu ver. Escolhe seus próprios amigos. Planeja e constrói usando ferramentas simples.
Esse aqui de usar ferramentas simples, gente, pode ser joguinhos aí, coisinhas de... É que aqui a gente, para avaliação, é pegado um kit mesmo, né? De algumas coisas que você pode usar, até colocar parafusos, igual o método Montessori tem, né? Essa questão de você pegar, fazer todo um trabalho ali com parafusos e chaves. Não precisa ser só isso, pode ser com sucata, tá, gente? Por exemplo, construir um robô. Você pode pegar caixinhas de leite e falar, filho, vamos construir alguma coisa. E aí faz. O Rafa tem essa criatividade muito boa para fazer coisas assim do nada, ele quer montar, às vezes não dá certo, a gente ajuda. Mas é interessante que a criança tenha sempre à mão umas sucatas, uns reciclados também, porque isso aí ajuda na criatividade. Ó, essa parte, isso aqui é bem interessante, talvez tenha mães que têm dúvida, ó. Estabelece metas para si próprio e executa atividade para atingi-las. Ou seja, é bem complexo, né? Como que a criança vai estabelecer para ela uma meta, né? E ela tem essa percepção de atingir essa meta. Ou seja, o que seria isso? Ela fala assim, hoje eu vou fazer minha lição de casa. Hoje eu vou escovar meus dentes bem certinho. Todo dia eu vou escovar os dentes. Ela inventar uma coisa assim, sabe? Isso é uma habilidade de 5 a 6 anos. Qualquer tipo de meta que ela possa atingir, eu quero... Todo dia eu vou jogar tal videogame e depois aí eu vou fazer tal coisa. Essas coisas assim. 83. Dramatiza trechos de histórias desempenhando um papel ou utilizando fantoches. Por isso é tão importante contar a história para os nossos filhos, tá? Contar a história assim, se não der para contar todo dia, mas um dia sim, um dia não, mas sempre tá contando uma história. No início, as crianças não prestam muita atenção, tá? É normal. Às vezes eles querem só um livro também, às vezes fica só numa página, às vezes você não tem como contar toda a história, mas se dá uma olhada nessa história, pensa também na história que você vai contar, uma coisa que seja interessante, não um livro assim desse tamanho, né? Pensa num personagem, animais, coisas que ele gosta bastante, e aí você vai fazer tudo isso para ele, porque isso daí, aqui, essa habilidade, é ele que vai estar contando uma história para você. Você vai dar um fantoche para ele, vai pegar um fantoche e vocês vão fazer a historinha. Ele, na verdade, vai fazer para você. Vai fazer uma apresentação, teatrinho e tal. Mas antes dele ter essa habilidade, se ele não tem, quem que vai construir com ele isso? Nós, família. Então, é legal usar fantoches, dedoches, né? Fazer, assim, tava nas minhas rotininhas, assim, do dia, quando o Rafa era menor, sempre, todo dia um livrinho, né? Eu comprei os fantoches também pra ele, uma vez pra fazer, e foi bem legal, tá? E depois, a ideia é que ele consiga fazer isso pra gente mesmo, né? Tá dramatizando essa história. Pronto, gente, a gente passou por socialização. Meu Deus, agora que a gente foi pra linguagem, eu vou pegar a linguagem